Hoje nós vamos ler o livro de Jonas. Quem era Jonas? Jonas era um profeta da Galileia que começou a sua atividade profética logo depois do profeta Eliseu. E lá no livro de Reis já mostra a profecia que ele falava que havia se cumprido. Então ele era um profeta bem conceituado. Até que um dia Deus chama Jonas para um trabalho que ele não gostou nem um pouquinho. Deus vira para Jonas e fala assim: olha, você vai lá em Nínive anunciar a eles que se eles não se converterem, em 40 dias todo mundo vai morrer. Jonas não queria de jeito nenhum. Por quê? A cidade de Nínive fazia parte da Assíria. E Nínive, os ninivitas, eles eram inimigos dos israelitas. Como assim ele vai anunciar o reino de Deus para eles não morrerem? Eu quero mais que morra. Não era inimigo deles? Como que Deus faz isso com ele? Então o que Jonas faz? Jonas vai, pega uma embarcação e vai para o lado oposto. Vai para Tarsis, que hoje é a atual Espanha. Quando ele está no meio dessa embarcação, as ondas começam a agitar, a tempestade começa a assolar o barco onde ele estava. E ele teve o discernimento: ai meu Deus, sou eu que estou fazendo isso aqui. Deus está chateado comigo. E eu vou dizer então para os marinheiros isso. Então, quando os marinheiros tiraram a sorte para saber quem era o culpado ali, ele acaba se entregando e jogam Jonas no mar. Jonas é engolido por um peixe. A gente fala baleia, mas ninguém sabe ao certo que peixe é esse. E depois de 3 dias ele é vomitado na praia. Ó, coitado, nem o peixe quis, né? Vomitou o pobre do homem. E isso não é uma figura de linguagem. Porque Jesus, lá em Mateus 12, ele fala assim, ó. Em Mateus 12, 40, Jesus fala assim: do mesmo modo que Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então, não era uma historinha da carochinha, né? É algo que havia acontecido e o Filho de Deus fala: da mesma forma que ele esteve ali, eu também vou para o seio da terra. Ele estava falando da ressurreição dele, né? E Jonas é vomitado lá na praia e Deus fala de novo para ele: eu quero que você vá para Nínive. E aí ele entendeu que era melhor ele ir, né? E aí então foi para Nínive. Agora é muito engraçado, porque ele vai para Nínive pensando que aquele povo não presta. Tudo bem, eu vou fazer o que Deus quer, mas eles não vão se converter. E ele começa a pregar e o povo começa a se converter. Ele falou: ai, como assim? E a partir daí ele fica muito chateado com Deus. E é isso que nós vamos ler agora. Nós vamos ler Jonas 4, de 1 a 11. Jonas ficou profundamente indignado com isso. Com isso é a conversão de todo mundo, né? E Deus decidiu que não ia exterminar a cidade. E dirigiu ao Senhor essa prece: ah, Senhor, era bem isso que eu dizia quando estava ainda na minha terra. É por isso que eu tentei esquivar-me fugindo para Tarsis. Porque sabia que sois um Deus clemente, misericordioso, de coração grande, de muita benignidade e compaixão pelos nossos males. Agora, Senhor, toma minha alma, porque me é melhor morrer do que viver. O Senhor respondeu-lhe: julgas que tem razão para te afligires assim? Então saiu Jonas da cidade e fixou-se a oriente dessa mesma cidade. Fez uma cabana para si e lá permaneceu à sombra, esperando para ver o que aconteceria à cidade. O Senhor Deus fez crescer um pé de mamona, que se levantou acima de Jonas, para fazer sombra à sua cabeça e curá-lo do seu mau humor. Jonas alegrou-se grandemente com aquela mamoneira. Mas no dia seguinte, ao romper da manhã, mandou Deus um verme que roeu a raiz da mamona e esta secou. Quando o sol se levantou, Deus fez soprar um vento ardente do oriente, e o sol dardejou seus raios sobre a cabeça de Jonas, de forma que o profeta desfalecido desejou a morte, dizendo: prefiro a morte à vida. O Senhor disse a Jonas: julgas que fazes bem em te irritares por causa de uma planta? E Jonas respondeu: sim, tenho razão de me irar até a morte. Tiveste compaixão de um arbusto, replicou-lhe o Senhor.
pelo qual nada fizeste, que não fizeste crescer, que nasceu numa noite e numa noite morreu. E então eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 seres humanos que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e uma inumerável multidão de animais? Palavras do Senhor. Graças a Deus. Esse texto de Jonas eu acho divertidíssimo. Primeiro que ele fica indignado com Deus. Ele está indignado com o quê? Com a misericórdia de Deus com os inimigos. A gente não faz isso também? Uma pessoa que maltrata a gente, ou os nossos inimigos de alma e de paz, a gente quer que o mundo tenha tudo de bom, mas eles não. Não é verdade? Não, esses não. Aquele não é filho de Deus, não. E Jonas fica indignado. E ele fala, tá vendo? Por isso que eu não queria ir. Porque se eu fosse falar em seu nome, eu sei que o senhor é todo bonzinho. Coração, e Jonas conhecia Deus, né? Ele fala que Deus é clemente, misericordioso, coração grande, tem muita benignidade, tem compaixão pelos males. Então Jonas sabe o Deus que ele estava pregando. Só que ele não queria que esse Deus fosse Deus dos inimigos dele. Para pensar se você também às vezes não tem esse sentimento. Alguém que te fez mal. Ai meu Deus, Deus ama da mesma forma que me ama. Deus tem a mesma misericórdia com esse ser humano que me fez mal do que tem comigo. E pode ser que você queira ser como Jonas. Eu prefiro morrer a ver o outro feliz e salvo. E aí, nosso Senhor pergunta assim para ele, julgas que tem razão para te afligires assim? Ou seja, por que você se julga melhor do que o seu inimigo? Por que você julga que eu devo ter misericórdia contigo e não devo ter misericórdia com esse seu irmão? Eu já senti isso em relação ao meu ex-marido, a esposa dele. Eu pensava assim, não, Deus me prefere, cala a boca, todo mundo. Como é que ele não me prefere? Eu estou dentro da igreja e o outro está lá. Mas Deus só sabe amar de uma forma. Essa é a limitação de Deus. Deus só sabe nos amar infinitamente. E se Ele me ama infinitamente, se Ele te ama infinitamente, se Ele ama os nossos inimigos infinitamente, Ele quer que todos nós estejamos juntos dEle. Jesus Cristo diz isso no final das bem-aventuranças. Lá em Mateus 5, 44, Jesus Cristo diz assim, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deste modo sereis os filhos de vosso Pai do céu, pois Ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim também os próprios publicanos? Se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem isso também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Nosso Senhor quer que sejamos instrumentos de salvação para todos, sem distinção. Algumas vezes eu já fui pregar e já fui maltratada durante a pregação. É interessante. Uma vez eu estava pregando num encontro, menina, desceu um senhor e falou assim, ninguém quer te ouvir mais não. Mas naquele momento eu percebi que se eu deixasse a ira entrar em mim, eu não seria mais instrumento para ninguém. Se eu deixasse meu sangue baiano correr na veia quente, rodasse ali a saia cheia de gilete para tudo quanto é lado, acabou a pregação. E foi muito interessante porque Deus na hora me deu muita coragem, porque eu era uma pessoa mais velha. Me deu muita coragem e eu falei assim, olha, eu não deixei meus 3 filhos em casa para voltar sem ter feito o que Deus me pediu para fazer.
eu quero falar até o final. E virei para as pessoas e falei, vocês querem ouvir? E eles falaram, queremos. E eu continuei falando, e aquele senhor ficou ainda um tempo aqui do meu lado, daqui a pouco saiu. É fazer o bem sem olhar a quem. Porque se a gente começa a deixar a nossa vaidade falar alto, a gente deixa de ser instrumento. Deus faz nascer o sol sobre os bons e ruins. Faz chover sobre os bons e ruins. Deus ama, e não tem como ser diferente. Ama os bons e ama os ruins. Deus ama infinitamente o Papa Francisco. Deus ama infinitamente a minha alma. Deus ama infinitamente cada um de nós aqui. Deus ama infinitamente a alma de Hitler. E aonde está a diferença, então? A diferença é o quanto cada um de nós se abre para esse amor. Mas, Kel, é muito difícil. É muito difícil se alegrar com a alegria de quem nos fez mal. Sim, é difícil. E sem Deus seria impossível. Mas o perdão, o amor ao próximo, não é algo que vem do homem. Não é algo que vem da nossa força, da nossa natureza humana. É algo que vem de Deus. Por isso que Nosso Senhor diz aqui o remédio de todos os males que a gente possa ter em nosso coração, toda sementinha que a gente possa plantar em nosso coração contra nossos inimigos. Qual é esse remédio? A oração. Orai pelos que vos perseguem. Fazer o bem para quem te faz mal. Seja instrumento de salvação para quem gostaria de te tirar a vida. Os ninivitas eram violentos, né? E queriam tirar a vida dos israelitas. Seja um instrumento de salvação. Nossa, Kel, que difícil. Na quaresma você pedir isso. O dever de casa passado foi não julgar. Vocês não imaginam como vai ser o dever de casa dessa semana. Vai ser bem mais difícil. Mas Deus dá um fora em Jonas, né? Diz, vem cá, quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Você está julgando que você está sendo o bonzão. Mas a grande verdade é que quem converteu os ninivitas não foi Jonas. Foi Deus. Quem quer o bem do seu inimigo é Deus. E se você é de Deus, precisa abrir-se para essa verdade. E quando a gente se abre para essa verdade, um bem maior acontece na nossa vida. Quando a gente se abre, Senhor, perdoa fulano em mim. Senhor, me faça amar fulano. Através de Ti, como um irmão, a gente começa a ser instrumento de salvação. E aí é engraçado, porque aí Jonas recebe esse fora, e é interessantíssimo, porque aqui ele diz assim, ó. Então Jonas saiu da cidade e fixou-se ao oriente da mesma cidade. Fez uma cabana e lá permaneceu, esperando para ver o que ia acontecer. Ou seja, ele estava ainda apostando que o Deus da justiça ia prevalecer em relação ao da misericórdia. Falou, não, ele vai mudar de ideia. Esses ninivitas são maus demais, ele vai mudar de ideia. E ele ficou lá esperando de camarote, como diz no bom português, ver o circo pegar fogo. Então Deus, na sua didática, que lhe é particular, faz crescer aquele pé de mamona. E quando o verme vai lá e seca, Jonas quer morrer de novo. Gente, esse profeta é muito humano. Como eu gosto das pessoas que se parecem com a gente. Ele quer morrer de novo. Peraí, dá o doce e agora tira? Que história é essa? E Deus então fala uma verdade para mim e para você no dia de hoje. Não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 seres humanos que não sabem discernir entre sua mão direita e sua mão esquerda? Quantas vezes a gente faz bobagem? E diante de Deus somos como os ninivitas, a gente está sabendo discernir a direita da esquerda, a mão da direita da esquerda, a gente sai de si. Mas Deus nos dá uma verdade linda nessa noite. Ele tem compaixão de nós.
Compaixão é sofrer com. Ele sofre com as nossas quedas, ele sofre com os nossos erros. E ele tem misericórdia do nosso coração ainda tão endurecido de pedra. O nosso Senhor hoje quer dizer para a gente que Ele nos observa como uma mãe observa o seu filho caminhar. Nosso caminhar ainda está torto. Nosso caminhar ainda está nos levando a cair. Mas Ele vai nos guiar. Ele vai nos enviar profetas. Ele vai pegar a gente pela mão e endireitar as nossas veredas. Por isso Ele chamou a gente na noite de hoje. Não é à toa que estamos aqui hoje. Somos os que mais precisamos ouvir essa passagem. Somos aqueles escolhidos por Nossa Senhora, e essa foi a minha oração de hoje. Mãe, leva quem você escolheu. Somos os escolhidos de Nossa Senhora porque hoje ela quer vir com toda a doçura de mãe, ensinar a gente a um amor maior. O amor que ela teve pelos discípulos que largaram o filho dela na mão. O amor que ela tem por cada um de nós. O amor que foi assumido por ela ali aos pés da cruz. É nesse amor que a gente vai se lavar hoje. Para que a gente possa ser o profeta que Deus sonhou para a gente. Porque se a gente não faz o nosso compromisso, e se a gente não cumpre aquilo que a gente veio fazer, e saiba, você é o evangelho que talvez o seu irmão leia. Um perdão a uma pessoa que te odeia, talvez seja o evangelho que essa pessoa vai ler a vida inteira, e aquilo pode servir sim de conversão para ela. Saber que a gente tem essa responsabilidade nos faz acreditar nesse amor grande de Deus por cada um de nós. Jonas foi escolhido profeta. Nós somos escolhidos profetas. Aqui tem um tanto de Jonas que detestaria ver o inimigo feliz. Mas Deus tem um plano maior. E é isso que nós vamos orar hoje. Segura, porque hoje nós vamos orar pelos nossos inimigos. Coloca a mão sobre o seu coração. Meu Senhor, muitas vezes somos como o profeta Jonas, que não queremos ver a sua maravilha acontecer na vida daqueles que são os nossos inimigos. Muitas vezes somos pequenos mesmo, egoístas. Esse é o nosso lado humano, Senhor. Mas na noite de hoje, nós não viemos aqui para continuarmos na nossa pequenez. Ao contrário, queremos entregar a nossa pequenez a Ti, Senhor, agora, para que o Seu amor transborde em nossos corações, para que o Seu amor nos ensine a amar aqueles que nos perseguem, para que o Seu amor nos ensine, Senhor, a perdoar, a fazer o bem sem olhar a quem, Senhor. Dá-nos esse desprendimento. Afasta de nós o nosso orgulho, a nossa soberba, que nos impede de sermos instrumentos aonde o Senhor quer que sejamos. Vem, Senhor, em nosso auxílio, porque sem Ti isso é impossível. Vem ensinar-nos como ensinaste o profeta Jonas durante essa semana. Guia-nos, Senhor, pelas Suas mãos. Leva-nos, Senhor, a lugares nunca imaginados, a pessoas que nunca imaginamos sermos escolhidos para sermos profetas para elas. Vem, Senhor, porque estamos nos despojando de nós mesmos agora. Para trás vamos deixar a nossa vaidade. Para trás queremos deixar a nossa soberba, para que possamos ser verdadeiros profetas, Senhor. Para que possamos ser sal da terra e luz do mundo, misericordiosos como Tu és misericordioso, e possamos um dia chegarmos à vida eterna,
sabendo que nenhum de nós é perfeito, mas por tua infinita e misericórdia, estaremos juntos, contemplando a sua face. Ensinai-nos nessa noite, Senhor, a amar os nossos inimigos, a querer o bem de quem não nos faz bem. Ajudai-nos, Senhor, e guiai-nos com o seu amor. Dever de casa da semana, então. Na semana passada, a gente combinou de não julgar, né? E como a gente está na quaresma, os exercícios são difíceis, né? Para preparar o nosso coração para receber o Cristo ressuscitado. Se seguraram? O dever de casa vai ser escolher um de seus inimigos, orar por ele e agradecer a Deus pela vida dele. Porque se ele está na sua história, é para a sua salvação. Então é doce. Se ele está querendo ser pedra de tropeço, é para a sua santificação. Então é doce. Difícil, né? Mas possível. Talvez a primeira oração seja difícil, mas a segunda já vai ser mais tranquila. Ok?